tarde, boa noite, seja lá que hora for que você está acompanhando aqui essa nossa conversa. Nesse fevereiro de 2022, comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna, um movimento de renovação de linguagem, de busca de experimentação e de liberdade criadora. 100 anos se passaram desde que jovens artistas agitaram o teatro municipal e modificaram o cenário cultural brasileiro. Organizado por um grupo de intelectuais e artistas por ocasião do centenário da independência, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, a semana rompeu o conservadorismo vigente no cenário cultural da época, propondo novas perspectivas estéticas. Para discutir por que a Semana de Arte Moderna foi tão fundamental para definir os rumos da arte e da literatura no país, nosso convidado é o professor Douglas Tufano, que nasceu na cidade de São Paulo, onde estudou letras e pedagogia na USP. Professor, escreveu livros didáticos e de não ficção para a Editora Moderna, entre tantos. Destacamos a Semana de Arte Moderna, São Paulo, 1922, sobre o qual conversaremos hoje. Bem-vindo, Douglas. Bem-vindo vocês também. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como você falou. É um prazer estar aqui de novo, mas o pessoal que está nos assistindo, para a gente conversar sobre, afinal de contas, o que foi, em linhas gerais, essa Semana de Arte Moderna tão polêmica e tão falada, né, Mazé? Isso. Eu vou começar, Douglas, perguntando a você como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre esse episódio tão marcante da cultura brasileira. Foi efeméride? Bem, na verdade, olha, eu diria para você, são três motivos principais. O primeiro é que a gente que trabalha com ensino médio, a parada, né? A gente tem que dar uma parada obrigatória quando passa pelo modernismo e para falar da Semana de Arte Moderna. Não dá para a gente estudar o modernismo sem falar da semana. Então, é uma passagem obrigatória todo ano. Segundo motivo, claro, foi uma coisa importante também. Uma pergunta que meus alunos sempre fazem, quando a gente fala, vamos estudar então o modernismo, né? A literatura moderna, 1922. Sempre tem alguém que levanta o braço e diz, 1922, e o senhor chama isso de moderno? Como assim moderno? Já tem 100 anos isso aí. Como é que pode chamar isso de moderno? Como é que a gente responde a uma questão dessa, colocada por um aluno? Sempre tem aquele aluno que faz essa pergunta. Eu acho muito bom até que eles façam essa pergunta. Então, o livro também procura ser uma resposta para essa pergunta. Por que nós dizemos que o modernismo, né, ainda é importante quando ele já tem 100 anos? E por que não tem outro nome? Por que não batizamos de outra maneira? Essa é a segunda questão. E a terceira, sim, aproveitar um pouco, né, a mídia, a efeméride, a comemoração dos 100 anos, né, sobretudo em São Paulo, está havendo já muitas atividades, muitas exposições, enfim, aproveitar um pouco esse clima, né, no jornal, na internet, para a gente poder agregar mais informação e despertar mais curiosidade. Mas eu diria para você que responder essa pergunta é o objetivo, digamos assim, principal do meu livro. Adorei essa reflexão que você fez, trazendo esse jogo do pensamento do jovem que realmente fica imaginando que moderno é esse do século passado. Bom, além de fazer com que o leitor acompanhe cada um dos dias do programa dessa icônica semana, seu livro, de modo generoso, é repleto de imagens, materiais de arquivo, boxes explicativos e um projeto gráfico que remete ao design característico dos anos 20 do século passado. O livro é lindo, Douglas. Muito Você obrigado. poderia, sem dar spoiler, claro, explicar como é que a obra está organizada? Olha, isso que você chamou a atenção é muito importante. Eu acho que é um livro sobre arte, é um livro sobre história, mas tem uma coisa que é fundamental, que eu sempre chamo a atenção dos professores para isso.
Não esqueçam que é um episódio histórico e que precisa de contextualização. Isto é, não se pode falar da semana como se ela tivesse acontecido no vazio. De repente apareceu uma semana de arte moderna. Não, não é assim. Né? De repente apareceram aqueles artistas. Também não é assim. Então existe uma história do antes e uma história do depois. Essa história do antes da semana é muito importante, porque, como eles mesmos declararam mais tarde, não foi a Semana de Arte Moderna que criou o modernismo. Não foi a Semana de Arte Moderna que criou a geração modernista. Foi a geração modernista que fez a Semana de Arte Moderna. É diferente. Isto é, já existia, né, já havia no ar um clima de contestação, um clima de certa rebeldia, de tentativas de modernização da arte brasileira, na música, na pintura, na literatura, nas artes em geral. Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de fato, estava muito mais avançado nesse sentido que São Paulo. Havia experiências que nós chamaríamos aí já que antecipavam algumas características do modernismo. Sim, já havia escritores, já havia pintores, né? Já havia escritores como o próprio Lima Barreto, né? Que era uma figura importantíssima do Rio de Janeiro e que morreu exatamente no ano da semana, em 22, né? Então, na verdade, São Paulo, a cidade de São Paulo, a geração jovem de São Paulo, digamos assim, houve um momento em que eles sentiram necessidade de se juntar, de se reunir para fazer um movimento um pouco mais consistente. Prova disso é que depois da semana de 22, cada um seguiu o seu caminho. E às vezes caminhos completamente divergentes, né? Caminhos que não tinham nada a ver uns com os outros. Então, muita gente diz assim: mas depois eles ficaram completamente diferentes. Claro que ficaram, eles já eram diferentes. O próprio Mário de Andrade falou isso. Né? O próprio Mário de Andrade falou isso. Depois, o modernismo ele é um alarme, ele foi um alarme a Semana de Arte Moderna, uma buzina, para lembrar a revista que eles lançaram depois, a Claxon, né? Que é buzina. Né? Embora no Rio de Janeiro já houvesse uma revista chamada Fonfon, que também estava ligada à ideia do modernismo. Então, na verdade, eles se juntaram num certo momento, não que eles tivessem todas as ideias iguais, e depois cada um seguiu o seu caminho. Então, a semana serviu como um momento em que eles ficaram reunidos e chamaram a atenção. Essa, digamos, essa união, essa articulação dos diversos grupos é que não houve no Rio de Janeiro, né? E houve aqui em São Paulo. Então, houve participação de cariocas, né? O pessoal de São Paulo foi até o Rio, alguns cariocas vieram para São Paulo, outros apoiaram, mas não vieram durante a semana, como foi o caso do poeta Manuel Bandeira, né? Que também, logo depois da semana, publicou um outro livro, fez uma grande amizade com Mário de Andrade, foi também influenciado pelo Mário de Andrade e tudo mais. Então, na verdade, eu acho que a importância desse aparato visual é para dar uma ideia de contexto, né? Falar da guerra, né? Que guerra? A Primeira Guerra Mundial. Nós não podemos falar do modernismo sem falar da carnificina da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18. Né? Isso já estava agitando a Europa desde o comecinho do século. Grandes artistas que também estavam provocando polêmicas, também não eram muito aceitos. Quem que não era muito aceito? Picasso, Van Gogh, né? Monet, que já estava sendo reconhecido como um artista moderno, mas que tinha passado por maus bocados também. Então, nós temos alguns artistas que depois vão se consagrar como os melhores artistas modernos, mas que ainda não tinham feito uma carreira, né? Estavam em transformação. Van Gogh já tinha morrido no finalzinho do século, né? Do século XIX. Então, esse movimento é que vai influenciar também alguns artistas brasileiros. É o caso da Anita Malfatti, né? Da Anita Malfatti, que vai para a Europa, ela vai ver Van Gogh, por exemplo, né? Não o Van Gogh, né? Ela vai ver os quadros do Van Gogh, ela vai ficar influenciada. E pelas primeiras vezes, esses ecos desses artistas começam a chegar ao Brasil. Então era importante, viu, mas fazer essa contextualização, fazer com que por isso que eu sugiro até que o material seja trabalhado pelos professores de história, história do Brasil, história geral. Né? Na verdade, é um trabalho interdisciplinar,
para a gente trazer o professor de literatura de um lado, o professor de artes de outro, dá um belo trabalho coletivo, não é verdade? Então, é por isso que teve toda essa preocupação visual, foto, imagens, caricaturas, obras de arte, não é? Para enriquecer esse visual que o aluno vai ajudar o aluno a compreender melhor esse momento. Não, sem dúvida, eu acho que essa abordagem ela é essencial para compreender a própria produção artística, mas também para entender como é que essas coisas emergem nesse momento. Ele, como você disse, não acontece do nada, não é? Muito bom. E eu vou agora mergulhar um pouco no texto e vou falar um pouquinho da minha experiência como leitora. Eu fiquei bastante encantada com a maneira particular como você tratou a Anita Malfatti. Ela parece como a personagem mítica, Ariadne, parece que ela é o fio que vai conduzindo a narrativa. Você teve essa intenção, Douglas? Não tive essa intenção tão específica, mas eu gosto muito da Anitta. Talvez inconscientemente eu tivesse arranjado um espaço especial para a Anitta. Mas é que eu acompanhei também o depoimento da época, né? Quer dizer, a Anitta foi uma jovem que desencadeou, sem querer, sem ter essa intenção, ela desencadeou uma série de reações que foram importantes. Primeiro, aquela exposição dela, que dá polêmica, né? A amizade dela com o Mário, o amor, a paixão dela pelo Mário. A gente não pode esquecer disso também, né? Até no livro eu brinco que é mais ou menos uma espécie de quadrilha, não é? Aquela quadrilha, aquele poema do Drummond, não é? Do Que Drummond. o Mário gostava, a Anitta gostava do Mário, o Mário gostava da Tarsila, a Tarsila gostava do Oswaldo, que acabou casando com ela. Então, houve um desencontro, o Mário e a Anitta acabaram solteiros. Mas a Anitta, ela é uma figura emblemática desse período. Ela não era rica, aliás, só o Oswaldo que era, né? Os outros não eram. Mas eram classe média e tal. Agora a Anitta não. A Anitta passou muita dificuldade, o pai dela morreu, ainda ela era jovem, né? Ela teve aquele problema no braço direito, teve que fazer cirurgia, não ficou bom, né? Então ela teve que aprender a pintar e escrever com a esquerda, teve esse problema um pouco de complexo com o braço meio atrofiado. Enfim, detalhes da vida dela que vão fazendo, que vão mostrando como foi importante a garra da Anita Malfatti para vencer como artista, né? E ainda jovem, depois de receber tantas críticas negativas, né? A gente não pode esquecer o que era ser uma artista. O que era ser uma artista no Brasil na década de 20 e o que era ser uma artista mulher na década de 20. Então, eu acho que tem esses dois aspectos eu quis destacar, né? Não havia quase possibilidade de ajuda para ela viajar, para ela poder estudar. Um tio dela foi que resolveu, ajudou a bancar, né? A bancar a viagem dela para a Europa, e depois faltou para a segunda viagem, não tinha dinheiro. Depois ela vai para os Estados Unidos, ajudada ainda pelo tio, porque a mãe dela era americana, então ela vai lá para os Estados Unidos, faz os cursos ali. Então, sempre com muita dificuldade, com dinheirinho contado, mas ela vai, ela se esforça, ela volta, não consegue muito sucesso, né? Vai trabalhar depois. A mãe dela já era viúva e já era professora de inglês lá no Mackenzie, na escola do Mackenzie, né? Onde a Anitta também vai trabalhar depois como professora. Então, eu acho que vale a pena o jovem conhecer o que foi, a dificuldade que foi. E a Anitta, ela vai percorrer todo esse período. E ela esteve presente na Semana de Arte Moderna, não só exibindo as suas obras, mas lá no auditório. Então, tem muito depoimento da Anitta dizendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente não pode desprezar esse depoimento em primeira mão, né? Então, é uma espécie de testemunho ocular que eu fui usando para mostrar um aspecto e mostrar outro. Não que ela conduza necessariamente, mas era impossível falar da Semana de Arte Moderna sem falar da crítica do Monteiro Lobato sobre ela, sem falar da exposição polêmica que ela fez, sem falar depois da amizade que ela desenvolveu com a Tarsila, mais tarde, depois da Semana de 22. Então, é interessante observar, porque a trajetória da Anitta é um pouco a trajetória sofrida, a trajetória complicada de um artista que sai do povo, né? Filha de imigrantes e tudo mais, e que tenta encontrar o seu lugarzinho ao sol. Não era fácil vencer em São Paulo, não é fácil.
e não era também na década de 20. Era muito difícil. São Paulo era uma cidade muito cara, era uma cidade que tinha muito problema de preconceito também. Por isso que eu coloquei lá uma introdução, como era viver em São Paulo. Até eu escrevi esse detalhe. Não é? Era muito difícil viver em São Paulo, a não ser que você fosse rico e, portanto, pertencesse à elite burguesa paulistana. Senão, aí eu mostrei os lugares como era São Paulo. São Paulo não era só os bairros aristocráticos, eram as favelas, eram os cortiços, né, que já havia espalhados pela cidade. Então, essa grande massa de descendentes de escravos, né, ex-escravos, imigrantes, nunca tive tanto imigrante circulando pelas ruas. Então, se você andasse em São Paulo em 1920, você ia ouvir os mais diferentes sotaques. Tudo isso dá uma característica muito especial à cidade, que não havia, por exemplo, em outros lugares do Brasil. Muito bom. Eu acho interessante você trazer essa questão, porque tem tantas mulheres que foram, de algum modo, desbravadoras, porque você. Eu me lembro também da Pagu e outras tantas que pensamento moderno, vamos dizer assim. Bom, eu queria trazer um pouco para a reflexão crítica mais contemporânea, pensando, por exemplo, nos estudos decoloniais, que, entre outras temáticas, questionam essas narrativas oficiais e a configuração eurocêntrica do mundo das artes como uma história totalizante, produzindo também novas leituras sobre retomar uma série de problemáticas histórico-sociais que eram consideradas encerradas e resolvidas. De que maneira esses estudos impactam a crítica mais recente à Semana de 22, Douglas? Olha, é uma pergunta boa, uma pergunta complexa. Passaríamos o resto do dia conversando sobre isso, né? Mas na verdade, eu queria dizer o seguinte: os próprios modernistas entenderam que a Semana de Arte Moderna, ela acabou adquirindo uma importância histórica como um marco. Ela não resolveu e nem equacionou esses problemas todos, né? Nós não podemos esquecer que a Semana de Arte Moderna foi basicamente musical. Quer dizer, a maior parte da programação foi música. Né? Foi a Guiomar Novaes, foi o Villa-Lobos, que ocupou muito espaço ali. Houve um dia lá, um deles, né, que houve uma apresentação de literatura e tudo mais. Quer dizer, não foi alguma coisa que colocou só a literatura em evidência. Então, foi uma manifestação elitista. Elitista em que sentido? Elitista no sentido em que era caro, né? Era no Teatro Municipal, que tinha sido inaugurado fazia uns 10 anos. Era um ambiente aristocrata, um ambiente burguês, não era um ambiente popular. A população de São Paulo mal ficou sabendo o que aconteceu a Semana de Arte Moderna. Aquilo teve uma repercussão nos jornais, mas quem que lia jornal? Né? Quem que comprava jornal também? Então, não há dúvida que foi um movimento muito circunscrito, muito limitado. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento de uma consciência nacional, eu acho que esses modernistas tiveram uma importância muito grande. Por isso que é preciso falar de vários modernismos. Um primeiro momento, a gente costuma dizer isso, né? Um segundo momento do modernismo. Por que a gente fala segundo momento do modernismo? Porque é, de certa maneira, uma consequência, um efeito desse movimento iniciado na década de 20 e que culminou, né, com a união desses jovens em 1922 e continuou depois deles. Né? Então, nós não podemos esquecer, por exemplo, que houve um incentivo para o estudo da realidade nacional, para o estudo da era colonial. Nós vamos ver aí na década de 30, na década de 40, né, quando ainda todos aqueles modernistas estavam vivos, né? Todos eles, Mário, Oswaldo, tudo vivo ainda. E houve lá aquela geração do Graciliano Ramos, por exemplo, escrevendo sobre o Brasil, da Raquel de Queiroz, do Carlos Drummond de Andrade, que aparece. Né? Houve depois a sociologia do Sérgio Buarque de Holanda. Quer dizer, houve um desmembramento, um desdobramento de uma série de preocupações. Por isso que o Mário, quando faz aquele balanço, 20 anos depois, quando ele faz o balanço da Semana de Arte Moderna, e um pouco também do modernismo, ele diz isso, né, que o modernismo, a semana foi uma aurora,
Ela era uma aurora do dia que ia chegar. Não era o dia, era a aurora. Ele diz: agora eu estou vendo o dia nascer. Eu estou vendo a colheita daquilo que foi prometido no começo. E a colheita é muito boa. Ele está falando isso, ele está falando daqueles que se seguiram à sua geração. Então, essas leituras que se fazem hoje sobre a semana, eu acho que deveriam ser feitas sobre um período muito mais amplo. E aí a gente ia ver que houve, sim, uma releitura crítica. O próprio Macunaíma, não é? O próprio Macunaíma, que é do Mário de Andrade, um pouquinho depois da semana. Então, a gente não pode reduzir a discussão da semana àquela semana especificamente, aqueles 3 dias. Eu acho que aquilo aconteceu, essa efervescência, né, aconteceu antes, aconteceu de uma forma um pouco mais escandalosa durante aqueles dias na semana de fevereiro de 22 e depois continuou, uns mais, outros menos. E aí eu acho que a grande figura mesmo vai ser o Mário de Andrade, né? Na parte de folclore, olha, a questão nacional, a questão da valorização da cultura popular, né? Quando ele passa a ser também do Departamento de Cultura, a importância que ele tem do registro, da oralidade, vai fazer a primeira discoteca, né? A respeito de gravações, a literatura infantil, bibliotecas infantis. Olha só quanta coisa, um desdobramento. Ah, mas tudo isso não foi causado necessariamente pela semana? Não é que foi causado pela semana. A semana também não causou nada. A semana uniu pessoas que já tinham ideias em comum e que encontraram uma forma de se projetar. Por isso que houve também críticas negativas, né? Porque isso aqui é mera imitação do que está sendo feito lá fora. Houve influência do estrangeiro? Claro que houve. Mas isso já era um sintoma de modernidade, porque não era mais possível se isolar desse jeito. Né? Todos os movimentos artísticos do século XX, eles são, na verdade, não são regionais, todos eles abarcam vários países, várias gerações diferentes. Então, essa globalização cultural que começa, né, é incipiente ali no começo do século XX, vem e vem aumentando ao longo do tempo até chegar ao ponto que estamos hoje, né? Então, nesse sentido, eu acho que essas críticas que se fazem à semana, como se, porque a semana não foi tudo isso, é uma visão, a meu ver, uma visão um pouco equivocada, porque nunca ela teve essa intenção de ser tudo isso. Ela foi apenas um manifesto durante um certo momento. Prova disso até que ela não era comemorada de tempos em tempos, né? Depois é que ela foi sendo comemorada. Por quê? Porque foi havendo uma distância. As pessoas foram vendo aquilo mais ao longo do tempo e foram percebendo que muita coisa se deve àquele pessoal que organizou a Semana de Arte Moderna. Por isso, o balanço que o Mário de Andrade fez, depois de 20 anos, ele também conseguiu ter uma distância daquilo que ele participou, né? A olhar para trás e ver o que aconteceu naquele período tão polêmico, naquele momento, pelo menos para os jornais, para uma burguesia que não estava acostumada a participar desse tipo de discussão e tudo mais, né? Ótimo, Douglas. Adorei essa ideia que você recupera do Mário, a ideia de ser uma aurora e não ser um dia. Né? É muito interessante, porque eu acho que é uma bela imagem para a gente entender o sentido dessa semana. Né? Agora, eu Exatamente. queria... Só uma coisinha. Você falou Claro, agora Douglas. você falou da Pagu, né? Falamos da Anitta, e depois a Tarsila não estava aqui na época da semana, ela estava viajando, ela volta depois, ela volta em junho, e a Tarsila. Então, esse é um ponto que eu gostaria que os professores explorassem mais. Isto é, a questão da mulher na arte brasileira. Praticamente, embora existam, houve artistas mulheres do século XIX, mas muito menos importantes historicamente do que essas que eu acabei de citar, e ao mesmo tempo muito mais escondidas pela história. Então, por que não aproveitar a Semana de Arte Moderna para falar da Guiomar? A gente às vezes esquece que a Guiomar foi uma das 3 ou 4 mais importantes pianistas do século XX. Ela era uma das melhores intérpretes de Chopin. E ela estava concorrendo com quem? Estava concorrendo com aqueles bambambam lá da Europa, que tocavam o Chopin, né? Então, ela foi considerada. Então, no campo da música, no campo da pintura, no campo da literatura. Então, eu acho que isso é importante destacar. É uma luta
E as artistas mulheres hoje deveriam reverenciar um pouco mais, né? Um pouco mais esse esforço da Anitta, né? As frustrações da Anitta, frustrações econômicas, sentimentais, emocionais. E ela foi alguém que foi aguentando tudo isso. A própria Tarsila, que hoje está lá no MoMA, né? Lá em Nova York. Né? Então, a gente não pode esquecer que houve também uma participação feminina. Houve. E a partir disso vai aparecer uma Cecília Meirelles, dali a pouco, né? Vai aparecer uma Lígia Fagundes Telles, vai aparecer a Raquel de Queiroz, primeira mulher da academia. Isso aconteceu no vazio? Não, isso é fruto de um ambiente que estava mais receptivo à participação das mulheres. E houve um discurso do Menotti Del Picchia durante a semana em que ele fala da valorização da mulher, da Eva moderna, que ele fala, né? A Eva moderna e tal, que estava também no bojo lá na Europa. Então, acho que articular tudo isso é uma coisa muito interessante e muito rica para a gente perceber que houve um passo à frente nessa liberdade de comportamento, de aceitação da artista brasileira, da mulher brasileira, tanto como tema, como também como artista na confecção dos seus trabalhos, né? Não, sem dúvida. E quando a gente pensa, por exemplo, nessa luta dos movimentos feministas e nessa história, e vai vendo um pouco essa trajetória, a gente consegue avaliar o nível de envolvimento e de garra que essas mulheres pioneiras tiveram, sem dúvida. Né? Agora, eu vou trazer um pouco para a questão do ensino, e eu queria chamar a atenção para algo que particularmente me intriga, que é enquanto os artistas modernistas das plásticas, principalmente os que se dedicaram à pintura, são muito apreciados na educação básica, desde a educação infantil, os escritores, poetas e prosadores em geral, eles ficaram concentrados basicamente no ensino médio. Você acha que há lugar para Mário de Andrade, Oswald de Andrade, no ensino fundamental? É uma boa pergunta. Claro, existe uma dificuldade aí com relação a um contexto, né? Um contexto. A arte, eu gosto muito de pintura, de arte visual. Eu acho que essa é a porta de entrada para a gente. Porta de entrada, começar por ali. Eu posso até levar e costumo levar mesmo no ensino fundamental Portinari, por exemplo, né? Posso levar de Cavalcante, posso levar outros pintores e fazer uma leitura no nível do aluno, no nível da criança. Os poetas exigem outra postura linguística, né, o domínio de uma certa de uns certos conceitos que é mais complicado no ensino fundamental. Mas, por exemplo, eu gosto de trabalhar alguns poemas do Oswald de Andrade, aqueles pequenininhos, inclusive um pouco daquele poema piada, aquele poema em que ele faz uma brincadeira, um trocadilho, e são pequenos. Esses são ótimos para trabalhar. Há um deles, há um poeminha do Oswaldo, que é muito presente nos livros, eu até tenho no meu livro de ensino fundamental, que é o relógio. Né? As horas vêm, vão, vai, vem, em que ele faz um jogo sonoro muito bonito. Né? Esse poema, esse é gostoso de trabalhar na sala de aula, dá para trabalhar. O Mário eu acho que é mais a parte das crônicas. Das crônicas, sim. Eu acho que ele tem algumas crônicas, ou pelo menos trechos bons de crônicas, em que ele fala de São Paulo, ele fala do Rio de Janeiro, né, onde ele morou também, ele fala do trânsito, ele fala das mulheres, ele fala da. Enfim, há um depoimento a respeito da realidade brasileira e que ainda são. Certas críticas que ele comenta são muito atuais. Eu não diria no Fundamental 1, mas no Fundamental 2 já teria espaço para esse tipo. Talvez um ou outro conto do Mário. O Mário é um pouco mais complicado. Mas o Oswaldo não. O Oswaldo, até pela sua capacidade de concentrar tudo em poucos versos, né? Eu acho que o Oswaldo conseguiu criar alguns poeminhas, alguns textos que podem desencadear umas boas conversas ali no Fundamental 1 até e no Fundamental 2, né? Ótimo, Douglas. Gostei desses aperitivos para colocar as crianças em contato com estes autores. Agora, encaminhando para o fim da nossa conversa, eu queria perguntar a você o que é que os jovens artistas que hoje, ao olharem para trás, podem refletir sobre esse legado deixado por esses pioneiros de 22?
Ah, isso é muito bom, hein? Eu diria não só os jovens artistas, mas os jovens em geral. Aí respondendo aquela primeira pergunta que a gente fez. Para que saber isso, que já tem 100 anos? Então eu costumo colocar na sala de aula o seguinte: vocês gostam de música? Ah, gostamos. Aí eu pergunto um por um. Que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto disso aqui. Ah, eu gosto daquilo lá. Eu gosto daquele. Eu gosto desse. Que tipo de arte você gosta? Ah, eu gosto mais de cinema. Eu gosto mais disso. Eu gosto mais daquilo. De dançar. Você gosta? Ah, gosto de dançar. Danço isso, danço aquilo. A gente vê que há uma variedade incrível, né? Se o sujeito mora numa cidade, na área urbana, ele tem certas preferências. Se ele mora no interior, se ele mora na zona central, se ele mora mais na zona periférica da cidade. Como é que você tem acesso a tudo isso? Ah, eu vejo na internet, eu vejo na televisão, eu vejo nisso, eu vejo naquilo. E você acha certo que um certo modelo de música ou de literatura seja imposto para todo mundo? Não, não acho certo, não, professor, que é isso. A gente tem que ter liberdade para escolher e para fazer também, para dançar, para cantar, para publicar o seu texto nas redes sociais, no seu blog. Você acha que tem que ter censura, tem que ter só um modelo? Não, não, tem que ter liberdade. Vocês acham que tem uma certa liberdade? Temos muita liberdade para isso. Pois é, essa liberdade foi dada por quem? Foi Deus que, a um certo momento, falou isso? Aí eles param para pensar. Vocês, eu falo para eles, vocês nasceram agora, no século XXI, quando já herdaram tudo isso, seja um artista ou não seja artista. E como é que isso nasceu? Quando houve as primeiras reivindicações de liberdade total de criação, de liberdade de pesquisa estética. Hã? Liberdade de pesquisa estética, ampla pesquisa estética, respeito às individualidades artísticas, a necessidade de pesquisar, de conhecer, liberdade de criação. Cada artista tem a sua possibilidade de desenvolver o seu estilo. Ora, isso foi resumido pelo Mário de Andrade. Quais são as grandes conquistas do modernismo e que estavam já embutidas na semana de 22? Qual é o seu desdobramento? É exatamente esse. Exatamente a liberdade de pesquisa estética, a liberdade de criação artística e a valorização da individualidade. Na época, tinha tudo isso? Não. Eles estavam tentando. Quem vai realizar isso são as gerações seguintes. E quem vai herdar isso? Somos nós. É isso que eu digo para eles. Então, se você acha que isso é moderno, e esse moderno já estava em 1920, então você entende por que a gente chama aquele período de moderno? Porque ele ainda é moderno, porque ele ainda está em vigor, porque ainda você é herdeiro disso aqui. Então eu não posso dizer que aquilo lá acabou, que aquilo lá envelheceu e desapareceu. Não, é o que o Mário falou. Aquilo foi a aurora. Nós estamos colhendo agora o dia está sendo muito promissor. E estamos ainda colhendo. Imagina se eles tivessem, imagina essa semana de 22 fosse hoje, com as redes sociais, com as mídias. Você imaginou o escândalo que daria tudo isso? Que ele daria uma repercussão muito maior. E já com aqueles poucos recursos, aquilo foi vindo, aquilo foi fecundando na sociologia, na literatura, na música, nas artes plásticas, na emancipação feminina. São todas plataformas modernas. São todas plataformas modernas. Quando a gente fala hoje de você é a favor da censura na arte, é tema até de vestibular, né? Cai na redação do vestibular, censura na arte. Não, porque eu não sou. Tá, e quem falou isso primeiro? Quem falou isso primeiro está lá, gente, na década de 20, que era a questão da censura. Né? Não foi censurada a exposição da coitada da Anitta Malfatti? Foi. Fizeram lá, foi cancelada. O Lobato estava cancelando a Anitta Malfatti, né? E as pessoas que devolveram alguns quadros. Isso é cancelamento, gente. Ele fez isso. Depois aquilo mudou. Eles ficaram amigos e tal. Ele, inclusive, contratou a Anitta para fazer capas de livros que ele publicava na editora dele e tudo mais. Então, mas vejam, são momentos, né, que vão se desenvolvendo e vão dando mais consciência para um aspecto, consciência para o outro. Então, esse é o legado, mas esse é o legado. Liberdade. Liberdade de criação, liberdade estética, liberdade de expressão. Quanto mais liberdade, melhor. Tanto na arte como na vida, não é verdade? Nossa, eu acho que a gente acabou de uma forma
Maravilhosa. Essa é liberdade, assim, silabado. Exatamente. É. Maravilha. Douglas, foi uma delícia essa conversa. E para mim, particularmente, eu queria confessar para você agora no final que eu, como professora de ensino médio, me constituí dando aula com seus livros. Então, Poxa, hoje, depois desse tempo, ouvi-lo falar é uma delícia, tem um frescor e tem aqui o meu agradecimento, porque parte da minha formação tem a ver com aquilo que eu pude aprender com os livros que você escreveu. Então, muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite e por compartilhar conosco uma visão tão incrível dessa semana, de tudo que ela representou, e posso dizer para você que foi uma aurora para mim hoje também. muito obrigado, Mazé, muito obrigado pelas palavras. E eu acho que o magistério tem essa vantagem. Se a gente gosta do magistério, a gente se empolga, a gente gosta de mostrar para o jovem que ele está aprendendo uma coisa que vai ser importante na vida dele, não apenas para cumprir programa. Então, foi um prazer escrever o livro, é um prazer estar aqui com você. Espero que a gente volte a conversar ainda sobre outros temas, outros assuntos, porque eu acho que o magistério tem essa função. O Mário falou isso, né? É uma aurora. Para nós é sempre uma aurora. A gente pode não ver a colheita, mas a semeadura está sendo muito boa. Eu tenho confiança nisso. Muito obrigado, um beijo para você e até a próxima.